vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 136. Salmos de número 136. Amém, Cristo? Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bassã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, ó Deus amado, ó Deus querido, queremos te louvar nessa noite, ó Pai, porque a tua benignidade é para sempre, ó Pai. Gratos somos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Gratos somos, Senhor, por todo o cuidado, por todo o amor, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Gratos somos pelos alimentos que o Senhor tem colocado à nossa mesa, ó Deus amado. Gratos somos, ó Pai, porque o Senhor tem estendido a tua benignidade, ó Pai, de geração em geração, porque o Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro, ó Pai. Gratos somos a ti, papai, porque grande e benigno o Senhor tem sido conosco, grande e benigno o Senhor tem sido com a nossa parentela, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Obrigado pela chuva, Senhor. Obrigado pelo sol, papai. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas, papai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, papai, para nós, pela nossa graça imerecida, papai, pelo nosso favor imerecido, papai. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos trazer até aqui, papai, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, ó Pai, porque na tua casa, ó Pai, porque aqui é maravilhoso, ó
marinhos, ó Pai. Obrigado pelos animais do mar, Senhor. Obrigado por toda a tua provisão, ó Pai, nesses pequenos detalhes, nas nossas pequenas necessidades, ó Pai. Obrigado por termos um teto sobre as nossas cabeças, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, papai. Ó papai, mas gostaria de te pedir nesta noite, ó Pai, que o Senhor, papai, venha de encontro àqueles irmãos que não vão poder estar aqui nesta noite, ó Pai. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um deles, ó papai, porque é o Senhor que esquadrinha os nossos corações. Papai, vai ali na necessidade dos nossos irmãos, ó Pai. Vai ali também, ó Deus amado, operando os teus milagres ali no hospital, papai, em cada leito, ó Pai, que a tua palavra possa ser apregoada, ó Pai, que eles possam conhecer o teu santo evangelho, ó Pai, que o Senhor possa fazer ali conforme o teu querer e o teu efetuar, papai. Assim estendo, papai, este pedido, Senhor, as prisões, ó Pai, as cadeias, ó Pai, vai alcançando aquelas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também te peço, ó Deus amado, que o Senhor estenda a tua benignidade, ó Pai, àqueles, ó Pai, que se afastaram dos teus caminhos, ó Pai, que por algum motivo, papai, se entristeceram com a tua obra, ó Pai, que nesta hora o Senhor possa estar indo de encontro, ó Pai, que o Senhor possa estar sendo bálsamo ali, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vai visitando, papai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Traz de volta as rebanhos do teu aprisco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Também te peço, ó Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração nesta noite, ó Pai. Ó papai, que seja uma palavra conforme a vontade do Senhor, papai. Que seja uma palavra rima, ó Pai, que possamos, ó Pai, meditar dia e noite, ó Pai. E, papai, obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Assim eu te peço, ó Pai, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dou oportunidade para os levitas, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. 84. Na
Revela
Senhor Deus e eterno Pai, eis aqui o teu servo amado, Senhor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, vem usá-lo nesta noite, ó Pai. Ó Deus amado, não para o que queremos ouvir, mas o que venha da parte do Senhor, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, usa o teu vaso, o teu atalaia, ó Pai, que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, ó Pai, que nossos corações, ó Pai, se encontrem na terra fértil, ó Pai, uma terra pronta, Senhor, preparada para receber o melhor do Senhor, ó Pai, a melhor parte, ó Pai, que possamos absorver, ó Pai, que o Senhor venha repreender todo roubador da palavra, todo roubador de mente, todo laço, ó Pai, toda distração de Satanás, ó Pai, que tenta ocupar os nossos meios, ó Pai, eu anulo em nome de Jesus Cristo, eu anulo em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e assim, Senhor, eu creio que o Senhor já está conosco, e que o Senhor tem algo grandioso para falar conosco nesta noite, ó Pai, eu já te agradeço em nome de Jesus Cristo, amém, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você pode sair do seu lugar, cumprimentar aí o irmão que está do seu lado, né? Saia do seu lugar, cumprimenta seu irmão que está aí. Uma mulher abraçando outra mulher, um homem abraçando outro homem. Diga para ele, meu irmão, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Você pode assentar, irmãos, aí no seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo aqui dessa noite, nós queremos declarar uma palavra aí para você, para toda a sua família. Deus é contigo, meu irmão. Deus é com vocês, família de Cristo. Nós estamos orando por cada um de vocês e cremos que a palavra do Senhor chegará em cada coração daquele que necessita, e assim profetizamos em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui nessa noite e veio para esse culto de ensino da palavra de Deus, hoje nós vamos nos alimentar. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão. Nós vamos nos alimentar agora da palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, levanta ela o mais alto que você puder e vamos declarar essa verdade. Amém? Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia também e fazer desse ato profético a sua oração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça. E aos irmãos, ó Deus, que o Senhor venha falar poderosamente. Abra, Senhor, o coração da sua igreja e permita, Pai, que compreendamos e aceitamos toda a verdade do seu Evangelho, porque cremos, Pai, que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, Pai, estendemos também
aqui em nossa oração, que a palavra do Senhor chega em todo e qualquer lugar daquele, Senhor, que necessita conhecer ao seu Filho Jesus Cristo, como aqui conhecemos e cantamos, Senhor, a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. A Ele, Pai, nós damos, Senhor, uma salva de palmas neste momento. Amém? Eu quero, antes de começar a palavra, dizer que amanhã, quarta-feira, vamos estar na casa da irmã Cida, assim o Senhor permitindo. Amém, Cida? Glória a Deus, né? Aquele GC de consolidação, convida pessoas, e nós vamos estar ali exatamente para poder orar. É isso? O que mais? Louvar ao Senhor, aprender a palavra de Deus e nos confraternizar como a igreja santa de Jesus. Amém? Você que pode, vá. Você que ainda não consegue ir, aqui coloca no grupo, porque quem puder dar carona, dá carona para cada um de vocês e vamos estar lá. Amém? Quem são os intercessores aqui dessa igreja? Levanta a mão, continue orando aí por essa congregação, por cada vida que aqui se encontra, que aqui congrega, e por aqueles que não entenderam o Evangelho de Deus, mas que o Senhor enviará para que todos possam ouvir a palavra de Deus. Amém? E na quinta-feira, já que é feriado nacional, nós vamos estar aqui também no nosso GC de mulheres e GC de homens. Amém? Glória a Deus, irmãos. E sexta-feira, tarde da oração, como assim a gente sempre faz, às 15 horas, domingo, escola bíblica dominical, e à noite, culto de celebração. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, aí no livro de Romanos, no capítulo de número 1. Hoje é um culto de ensino da palavra de Deus. O que nós mais vamos aprender é sobre a palavra do Senhor. Amém? Em Romanos, capítulo de número 1, você não precisa ficar de pé. Vamos até então quebrar um pouco do protocolo aqui nessa noite. Você que está em casa, abra sua Bíblia, se não, pega ela aí pelo celular, nos acompanhe pelo computador, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 1, meus irmãos, versículo de número 16, a palavra começa dizendo, e nós vamos ler apenas a parte A do texto, que diz exatamente assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mais uma vez, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, se tem uma coisa que Jesus aqui, quando aqui na terra ele passou e aqui ele esteve, ele fez com que a palavra de Deus fosse semeada em todo e qualquer coração, para toda e qualquer pessoa, com um único propósito, para que todos pudessem ser salvos. Então, se tem uma coisa que a palavra de Deus ela faz, é salvar aquele que nela acredita, através daquele que é a própria palavra. Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve aqui, Jesus Cristo, ele ensinou o Evangelho de Deus, falando da importância e mais ainda, falando da grande relevância que o Evangelho de Deus ele tem na nossa vida. Por que, meu irmão? Porque no início a palavra era apenas um verbo. Amém, queridos? A palavra do Senhor era apenas um verbo. Mas esse verbo, ele se fez carne. E quando se fez carne, esse verbo, ele se materializou, ele habitou entre nós. E tudo isso, meu irmão, nada mais, nada menos do que quem? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o texto começa dizendo que nós não podemos ter vergonha do Evangelho de Jesus. Vergonha do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus não é para nós nos envergonharmos quando tivermos assim em qualquer lugar aonde ele precisa ser apresentado, não em pronúncia, mas em vida. Não simplesmente falando, mas testemunhando daquele que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Porque, meus irmãos, nos dias de hoje, as pessoas precisam entender que para Deus é muito simples se achegar a Ele. Amém, queridos? As pessoas muitas vezes elas
complicam demais, pastora Dilma. As pessoas, para chegarem ao Senhor, é muito simples. Por quê? Porque o Evangelho em si, ele traz uma naturalidade de Jesus Cristo como aquele que foi enviado. Fala aí para o irmão do seu lado, meu irmão. Jesus Cristo foi enviado. Para que finalidade? Para nos salvar, a fim de que nós não perecêssemos, mas tivéssemos uma vida eterna. Então, qual é o sentido do Evangelho? É que nós venhamos ter uma vida eterna. Exatamente por quê, meu irmão? Porque aqui nós estamos de passagem. Nós estamos aqui apenas por um tempo. Apenas por um tempo. E enquanto estivermos aqui nesse tempo, e por esse determinado tempo, nós não podemos envergonhar do Evangelho em que a gente acredita. Porque eu tenho certeza que eu e você, e todos que estão aqui me ouvindo, você aí de casa, o Evangelho do Senhor, ele tem para nós um sentido e uma direção que nos leva a Jesus. Para alguns é loucura. Para alguns é loucura quando a gente fala do Evangelho. Mas para nós aqui que estamos nessa noite, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. Amém, querido? Amém. Ele é o poder de Deus. Para quê, pastor? Para ir lá na vida daquele, lá no coração daquela, lá naquela causa, lá naquela casa, lá naquela circunstância e mudar toda uma história. Toda uma história. E Deus quer mudar a história, meu irmão. Deus quer mudar a história. Ele não quer que ninguém fique do jeito que está, porque Ele pode mudar a história de todo aquele que nele crê. E para poder, irmãos, aquela pessoa crer, ela precisa entender que Jesus Cristo, Ele é o Evangelho anunciado, Ele é o Evangelho pregado, e que agora Ele é o Evangelho vivo através de nós, porque dentro de você o Espírito Santo de Deus está. Fala aí com o irmão do seu lado aí. Meu irmão, acorda aí. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Há poder aí dentro de você, meu irmão. Há poder aí dentro de você, minha irmã. Você pode profetizar. Você não está proibido disso, não. Você pode profetizar. Você pode interceder. Você pode orar. Você pode clamar. Porque o que está dentro de você é maior do que está fora de você. O que está dentro de nós é maior do que o que está fora de nós. Se enquanto o que está fora é aí o que está abalançando o mundo e destruindo o mundo, o que está dentro de nós pode mudar toda a sorte do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, diz que quando Jesus aqui na terra passou, conviveu, Ele olhou para cada um de nós no final, irmã Valdete, e disse assim, ó, eu não deixarei vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai como promessa, mas como promessa eu vou enviar aquele que vai te consolar. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, eu quero que você se sinta consolado pelo Espírito Santo. Você pode falar assim, olha Deus, foi difícil, está difícil a minha situação, a minha causa, o meu momento, mas o Espírito Santo do Senhor, eu sei que Ele me consola. Deus quer consolar o seu povo, meu irmão. Deus quer consolar, Ele quer dizer assim, olha, calma, ainda que seja diferente do que você imagina, eu ainda sou Deus, eu ainda sou Cristo, eu ainda sou o Consolador, eu ainda estou aí dentro de você. Você é o meu vaso, da qual eu encho todos os dias com o meu fôlego de vida. Eu quero dizer para vocês mais uma vez que ainda que acreditamos que o Senhor é Deus, Ele também é a minha, Ele é a sua e Ele é a nossa justiça. Amém? Toda justiça
em Jesus, está em Deus. Porque na causa a gente recorre aos direitos, mas em Deus a gente recorre à promessa. E você está aqui é por uma promessa. Vocês acham que vocês vieram aqui só por um pouco de ensino? Vocês estão aqui por uma promessa. Qual é essa promessa? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. O que está dentro de mim é maior do que o que está fora de mim. O meu Deus, que está dentro de mim até do Espírito Santo, Ele age através de mim. E quando o nosso Deus age, ninguém impede. Mais uma vez, quando Deus age, ninguém impede. Ninguém. Absolutamente ninguém. Olha o verso de número 17. Se Deus assim, através do seu Evangelho, Ele é um poder manifestado para a salvação. No verso 17 diz assim, olha, porque nele se descobre a justiça de Deus. E de que forma? De fé em fé. Ou seja, meu irmão, como é que a sua justiça ela vai imperar aqui nessa terra? Recorrendo aos direitos. Mas como é que a justiça de Deus vai imperar sobre a sua vida? Rompendo de fé em fé. Por isso, meu irmão, eu quero falar para você nessa noite. Continua rompendo. Fala aí para ele, fala aí para ela. Continua rompendo, meu irmão. Não para. Continua rompendo, porque a justiça de Deus, ela é de fé em fé. Ou seja, ela é contínua. Mas toda essa continuidade, ela tem que ter, pastora Celira, um sentido. E qual é esse sentido? A audição. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor para produzir em mim a fé que também está no Senhor. Porque se nós não estivermos aqui no Senhor e numa fé nele, tudo para nós é algo que a gente acha que não vai acontecer. Tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que estão assim, olha, eu estou na caminhada, eu estou na igreja, eu congrego, eu faço parte, eu dizimo, eu oferto, mas tem uma coisa que eu ainda não vi Deus fazer acontecer na minha vida. E olha, para Deus fazer acontecer, basta uma única só coisa: acreditar que a justiça dele é de fé em fé. E para ser de fé em fé, nós precisamos desenvolver algo que é o quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ainda em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Para que a gente possa romper de fé em fé, à medida com que a gente caminha, irmã Maria José, algo em nós Deus faz produzir, algo em nós Deus faz desenvolver, e a gente precisa acreditar nisso, e a gente precisa experimentar isso, e ao mesmo tempo, Cida, a gente precisa ver isso acontecer em nós e aos que estão no nosso meio. Aí em Romanos capítulo 5, eu quero que vocês entendam que Jesus começa a dizer aqui, irmãos, principalmente através aqui da carta do apóstolo Paulo, dizendo assim, olha, sendo pois justificados, e pela quê, irmãos? Pela fé. Ou seja, você é justificado pela fé. Irmãos, quem te justifica é Deus. De que maneira? Nós não podemos falar que somos justificados, por quê? Porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu estou na igreja, porque eu estudei, agora eu sou um pastor, eu sou uma missionário, eu sou um evangelista, eu sou um profeta, eu sou aquele que Deus revelou no monte, é por isso que eu sou justificado. Não, meu irmão, você é justificado pela fé. E a justificação pela fé, ela faz com que entendamos a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, rompendo, caminhando, mesmo que no rompimento, mesmo que na caminhada, vamos passar por tribulações,
vamos passar por aflições e vamos passar por momentos difíceis, mas tudo isso não pode fazer a gente desanimar, mas tem que produzir algo em nós que faz com que a gente continue caminhando. Então o apóstolo ele diz assim: olha, sendo pois justificados pela fé, temos o que, meu irmão? Temos paz com Deus. Através de quem? O nosso Senhor Jesus. Ou seja, meu irmão, você tem paz com Deus? É uma pergunta. Você tem paz com Deus? E essa paz que você tem é através de quem? Jesus. E tudo isso porque Ele te justificou pela fé. E a fé que você tem é a justiça de Deus dada a você. Por isso, meu irmão, o nosso direito é acreditar que nas promessas do Senhor elas vão se cumprir. Esse é o nosso direito. Essa é a nossa convicção. E essa convicção para muitos é difícil de entender, quanto mais ainda é difícil de aceitar. Porque tem gente, pessoas aqui, que me escutam aqui nessa noite, que quando a gente vai falar de Jesus, primeiro eu coloco todas as restrições. Não pode, não deve, não faz, é pecado, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Sabe o que isso vai produzir? Vai produzir algo da pessoa dizer o seguinte: então eu não quero isso não, porque tudo isso aí é muito pesado porque eu sou, porque eu vivo. Eu achei que as coisas iam ser mais simples. E na verdade, meu irmão, eu quero dizer para você aqui e para você que me ouve em casa, basta uma palavra muito bem dirigida pela parte de Deus através de nós, para que aquele que vai ouvir ouça e Deus dê a ele a fé, e pela fé ele desenvolva algo que só Deus pode dar, a graça para ele poder ser salvo. Amém? A graça para ele poder ser salvo. E nós não podemos duvidar da promessa. Fala para o irmão do seu lado aí, meu irmão. Não duvide da promessa. Em Romanos capítulo 4, eu quero que você acompanhe comigo, para a gente voltar em Romanos 5. Em Romanos capítulo 4, versículo de número 20. Romanos capítulo 4, versículo de número 20. Diz exatamente o que, irmãos? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Por que as pessoas duvidam da promessa? Porque são incrédulos, porque não acreditam em Jesus, naquilo que Ele é. Nós temos que acreditar em Jesus, irmãos, naquilo que Ele é, não somente naquilo que Ele faz. Porque tem pessoas que lamentavelmente estão deixando de servir Jesus, estão deixando de caminhar com Jesus, estão deixando de seguir o nosso Mestre, rumo ao alvo que é Cristo, rumo ao prêmio da salvação, rumo à coroa que será dada para a vida eterna, tudo por causa de quê? Da incredulidade, achando que Jesus vai fazer o que Ele quer. E na verdade, meu irmão, Jesus não vai operar do jeito que a gente quer, mas Ele vai operar do jeito que Ele quer. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem tem que encaixar no modelo de Jesus é Ele ou nós? E se nós temos que encaixar no modelo de Jesus, a primeira coisa que Ele quer de nós é creia, acredite, não se torne incrédulo, porque senão você não vai ver a promessa. Então aqui no verso 20 ele vai dizer o seguinte: olha, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas olha o que aconteceu, mas foi fortificados na fé. Mais uma vez, mas foi fortificado na fé. E o que ele deu? Então você pode dar glória a Deus. Mais uma vez você pode dar glória a Deus, porque você é fortalecido pela fé, meu irmão. O que é que te move? É a fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês e repito: nós não temos que andar por aquilo que recebemos, mas nós temos que andar por aquilo
daquilo que carregamos. E você tem que carregar é a fé em Deus e a justiça de Deus, porque ela vai te justificar e fazer com que você seja fortalecido. E quando nós somos fortalecidos, a gente resiste às tentações, resiste às perseguições, resiste aos sofrimentos, resiste às circunstâncias, resiste às aflições e resiste a tudo por causa de um nome. Qual é esse nome? Jesus. Nós temos que resistir por causa de um nome. Jesus. Você não pode resistir por causa do seu pai, não pode resistir por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa do seu filho, não pode resistir por causa do seu pastor, não pode resistir por causa da igreja que você faz parte. Você tem que resistir por causa de Jesus. É por causa de um nome, meu irmão, que você vai ser perseguido. É por causa de um nome que nós vamos passar por tribulação. É por causa de um nome que nós vamos passar por aflição. É por causa de um nome que nós vamos passar por perdas. É por causa de um nome que nós vamos viver momentos muitas vezes difíceis, tristes. É por causa de um nome que nós vamos passar pela alegria, mas também é por causa de um nome que nós vamos passar pelo choro. E esse nome, meu irmão, ele está acima de todo nome, porque esse nome é digno de honra, de louvor e de glória. Esse nome é digno de quê? De honra, de louvor e de glória. Olha o verso número 20 mais uma vez, que diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Quando nós damos glórias a Deus, sendo fortificado por Ele, aí no capítulo 5, meu irmão, olha o que ele vai produzir em nós. Verso de número 4, quem pode acompanhar comigo aí, por favor? Em Romanos capítulo 5, versículo de número 4, quando nós somos fortificados na fé, dando glória a Deus, olha o que ele vai produzir em nós, gente. Vai produzir a paciência e o que mais? A experiência e o que mais? A esperança. Fala para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão. É a paciência, é a experiência e é a esperança. Tudo isso vai produzir em você. Você dá uma glória a Deus por isso aí, querido? Glória a Deus. Tudo isso, se alguém não está desenvolvendo a paciência, também a experiência e também a esperança, ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho do Senhor, ele é o quê? Poder de Deus. Amém? Ele é poder de Deus. Então o que vai acontecer? Verso de número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é isso, pastor Rod? Na tribulação eu vou dar glória a Deus? Não. Na tribulação eu quero entender o que está acontecendo. Na tribulação eu quero entender o que aconteceu. Aí muitos, sabe, irmã Maria José, que faz na tribulação, você pode ter pecado. Talvez, pastora Célia, Deus está pesando a mão. Talvez, a sério, é o juízo de Deus. E na verdade, irmãos, é Deus mostrando o seguinte: quando eu provar vocês, na tribulação que só eu posso dar e só eu posso finalizar, eu quero ver se vocês vão dar a mim aquilo que eu sou digno de receber. Eu quero saber se quando eu permitir a tribulação, vocês vão dar glória a Deus. Aleluia. Se vocês vão estar fortificados na fé que só há em mim e vão ter o quê? Paciência, esperança e experiência. Experiência para quê, pastor?
para dizer para o irmão, calma, essa tribulação, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Qual é a tribulação? Toda aquela que o Senhor permitiu. Porque aquilo que não é amando de Deus é sobre a permissão dele. E se é sobre a permissão do Senhor, qual é a instrução que Jesus está dizendo aqui para nós? Dê glória a Deus, ainda que seja na tribulação. Ainda que seja nas tribulações. Gente, alguém sabe o que é tribulações? Tribulações é tudo que eu e você não queria passar. Tribulação é tudo que eu e você não queria que acontecesse. Mas tudo que eu e você podemos passar, ou tudo que eu e você podemos um dia ter, Deus está dizendo que sobre isso nós temos que dar glória a Deus. Para quê? Para quê, irmãos? Para produzir, olha só, vamos ler o texto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo o que, irmãos? Sabendo que a tribulação produz. Fala para o irmão que está do seu lado aí, como é que você está, meu irmão, nesses últimos dias? Qual é o seu estado nesses últimos tempos? Porque da parte de Deus, o que Ele quer de nós? Paciência. 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 Você que me escuta em casa, paciência. Aguenta firme. Seja forte. Desenvolva a fé que só há em Deus e creia que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Aí, quando a tribulação vier, nós vamos dar glória a Deus, sabendo que somos fortalecidos nele. Daremos glórias para Ele, porque por Ele e para Ele são todas até a tribulação. Até a tribulação é do Senhor. Até a tribulação é do Senhor. Mas pastor, Deus não era para dar tribulação. Meu irmão, não era mesmo não. Não era para o Senhor nos dar tribulação. No entanto, Ele dá por quê? Porque Ele é Deus. E quando Ele dá porque Ele é Deus, quem impede Ele? Quem vai chegar para o Senhor e falar, não, o Senhor não vai fazer isso não, o Senhor não pode? Nós não temos esse direito nem essa autoridade. Mas nós temos algo dentro de nós. Fala para o irmão do seu lado, você tem algo dentro de você. Você tem um Consolador. Ele vai te dar um alívio. Ele vai nos dar um alívio. E quando a gente, meu irmão, desenvolve a paciência, a esperança. Olha o verso de número 5. E a esperança, ela não traz confusão. Alguém vai dizer assim, eu não entendo esse irmão, eu não entendo essa irmã, a luta que ele tem, a paz dele é tão assim, que quando eu olho para ele, parece que eu fico assim, gente, o que está acontecendo? Era para eu poder estar arrancando meus cabelos de loucura. E ele está ali calmo, tranquilo, etc. Mas, gente, toda essa calma, toda essa tranquilidade, não é ele. Não é ela. É quem está nele. É quem está nela. Glória a Deus. Amém? Porque se não for aquele que está dentro de nós, a gente pira. A gente pira. A gente pira, meu irmão. A gente começa a nos mostrar quem realmente nós somos. Incrédulos. Às vezes quando a gente fala de Deus para alguma pessoa, na tribulação que ela está, tá? Na tribulação que ela está, a gente fala de Deus, ela meneia a cabeça e fala assim, não, eu não acredito não. Olha, você me perdoa, você me desculpa, mas essa história aí eu não acredito mais não. Que Deus é, que Deus faz, porque se Ele fosse e Ele fizesse, o primeiro ele disse, eu tinha feito aqui, eu tinha feito lá, aquele tinha intervido naquela causa. Sabe aquele momento, aquela circunstância? Eu tinha intervido. Sabe aquela porta que fechou? Eu tinha intervido nela. Não acredito. Esse é o incrédulo. E esse
outra. E você vai ver o cumprimento da promessa. Porque ela vai produzir em você esperança. E a esperança não vai trazer confusão. Olha o verso 5. E a esperança não traz confusão. Porquanto o que, irmãos? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Através de quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você tem que carregar o irmão, o Espírito Santo dentro de você. Fortalecido nele, dizer: olha, se não fosse ele eu não era, se não fosse ele eu não aguentava, se não fosse ele eu não resistia, se não fosse ele eu pirava, se não fosse ele eu endoidecia, se não fosse ele eu saía do meu salto, eu saía da minha circunstância, eu saía da minha razão, eu saía em busca de qualquer coisa ao qual eu queria entender, mas agora quando eu estou nele eu entendo que ele não vai trazer nenhuma confusão. Ele não vai trazer nenhuma confusão. E por que, pastora Celira? Deus vai derramar. Fala para o irmão, pastora Celira, Deus vai derramar. Todo dia, meu irmão, desenvolva a fé que Deus vai derramar aí todo dia. E Ele vai derramar num lugar chamado coração. Ele vai derramar no seu coração. E Ele vai derramar o que no seu coração? A paciência, a esperança e o que? A experiência. Alguém vai dizer assim: ó, Cida, eu não sei como você até agora está de pé. Aí você vai dizer: é fácil, está dentro de mim, me fortalece todos. Olha, irmã Valdete, eu ainda não entendo por que você ainda aguenta. Você vai dizer: porque ele todo dia me fortalece numa força que é só dele. Senão, quem seria ele? Mas como eu sei que ele está dentro de mim, agora eu sei quem é ele. E quem é ele? Jesus. Ele existe? Existe. Eu quero te apresentar. E assim, irmãos, nós vamos caminhar apresentando a Jesus Cristo, não por falar, mas apresentando Jesus por viver. Fala para o irmão para o seu lado e mais uma vez, meu irmão. Viva Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo dizia, pastor Celina, no alto grau do momento de maior tribulação dele? Sabe o que o apóstolo Paulo dizia no mais alto momento da tribulação dele? Naquele maior momento de tribulação do apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte assim para os seus discípulos, principalmente para Lucas, que estava ali relatando. Ele dizia assim: olha, Lucas dizia para ele assim: Paulo, soube que você não vai sair mais da prisão. Estou sabendo que a sua sentença de morte está declarada. O que fazer? E ele dizia assim: Lucas, viver é Cristo. E o morrer é lucro. Experiência, meu irmão. Experiência. Paciência. Esperança. Qual é a esperança de Paulo? Se os homens disseram que não vai ter jeito para eu viver, não importa. A minha vida já é de Cristo. Se a minha vida é de Cristo, quem importa para mim? E aí, irmãos, o apóstolo Paulo ele traz aqui na sua palavra, ainda no capítulo de número 5, meu irmão, verso de número 8. Mas Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor. Para com quem? Deus prova o amor dele, gente? Em quem? Em nós. De que maneira? Em Cristo. De que forma? Como Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Deus está querendo dizer aqui nesse versículo, irmã Cida? Deus está dizendo o seguinte: olha, se você é justificado agora em Jesus, se
se você entendeu que Ele é o Evangelho pregado, anunciado, morto e ressuscitado, e que agora Ele está dentro de você através do Espírito Santo do Senhor, Deus vai te provar todo dia. Todo dia. E sabe quando Deus nos prova, pastora Dila, dizendo o seguinte: olha, antes você era lá do pecado, e ainda você do pecado, e sendo um pecador, o pecado Deus abominava, mas você, pecador, Deus amava. É por isso que muitos não entendem, porque a gente muitas vezes só crucifica o pecado. E na verdade, meu irmão, a gente tem que abominar o pecado e amar aquele que é o pecador, para que ele conheça quem foi aquele que morreu por ele. Porque Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Olha o verso de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos o que, irmãos? Seremos por ele salvos. E de quê, gente? Entendeu aí, pastor? Entendeu por que nós somos salvos? Entendeu agora aí? Nós fomos salvos por causa da ira de Deus. Por que, pastor, nós fomos salvos por causa da ira de Deus? Porque nós éramos pecadores. Então Deus, Ele nos ama sendo pecadores, nos dá Cristo para morrer por nós, ressuscita Jesus trazendo sobre nós a justificação através dele, e agora nos livra da ira. O que é a ira de Deus, meu irmão? É aquela que nós vamos clamar, pedir, e Ele não vai ouvir nem escutar, Ele só vai permitir que ela ainda aconteça. E como é que ela vai acontecer? Perpetuamente. Deus não vai estender a mão para livrar ninguém. Antes, pelo contrário, Ele vai pesar a mão para que todos saibam que Ele é o Senhor. Mas Ele quer fazer isso? Não. Por que Ele não quer fazer isso? Porque Ele quer que a palavra do Evangelho chegue no coração daquele, chega no coração daquela que ainda não conheceu e não conhece a Jesus como eu e você agora conhecemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Ainda em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. A palavra do Senhor, ela tem que chegar ao coração daquele e daquela. Amém, queridos? Em Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. A palavra diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, como é que uma pessoa vai ouvir? Pela palavra de Deus. E como pela palavra de Deus? Pregada e anunciada por aquele que está em nós. Conseguiram entender? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela vai ser anunciada e pregada por nós, no que está em nós. Do que está dentro de você, meu irmão? O Espírito Santo. Quem vai falar através de você? Quem vai convencer ele? O Espírito Santo. Por isso, existem pessoas nesses últimos dias, pastor Edgar, está assim, ó. Aprenda a técnica de pregar para convencer pessoas. Faça o curso de hermenêutica para poder atrair pessoas. Os 10 passos para orar em língua e ser batizado pelo Espírito Santo. Os 3 princípios da palavra de Deus que muda a história de todo homem. Está aí, gente. Nós precisamos entender que quem convence é o Espírito Santo. Amém, querido? Você pode até estudar,
O Espírito Santo vai dizer a você o que você tem que falar. Para que no final a palavra chegue no coração daquele, chegue no coração daquela. Enquanto muitos colocam a pressão por estudo, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Totalmente o contrário. A palavra de Deus é o seguinte, ó, ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Jesus. E quando você pregar o Evangelho de Jesus, faça discípulos para Jesus. Aquele que ouviu o Evangelho de Jesus, através do que está dentro de você, que é o Espírito Santo, que foi convencido por ele crê no Senhor Jesus, ele será salvo. E salvo de quê? Da ira. Ainda no capítulo de número 10, aqui no verso 17 está dizendo o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meu irmão, você pode pregar, você pode anunciar o Evangelho de Jesus, porque dentro de você está o Espírito Santo. Pastor, como é que me dá um exemplo de eu pregar para poder o Espírito Santo de Deus convencer aquela pessoa? Você, nas suas atitudes, não faz mais o que você no mundo fazia, que Deus não se agradava. É uma forma de você estar pregando. Sabia? É uma forma de você estar pregando. Beleza? Não é simplesmente, gente, como eu sempre digo, está aqui, ó. Não é isso. Isso aqui não é pregar. Pregar é aquilo que você vive, naquilo que você acredita, desenvolvendo em si a fé em fé, sabendo que você tem um chamado e um talento ao qual o Senhor te deu para que você trabalhe para Ele. E às vezes o seu talento, o seu chamado, meu irmão, é o de servir. Sabe o de servir? É assim que você vai pregar a palavra de Deus. É assim. Tem outros, sabe como é que eles vão pregar a palavra de Deus? Louvando. Outros vai ser acolhendo. Outros vão ser discipulando. Outros vão estar ensinando, ministrando. Outros vão estar ali intercedendo. Está pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela vai chegar no coração daquele, daquela que precisa conhecer a Jesus. Amém? Mas eu quero dizer para vocês que no verso 17, quando diz, de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, verso de número 13, diz o que, irmãos? Mais uma vez, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a condição para a salvação? Invoca o nome de Jesus. Primeiro você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, aí depois você vai ser salvo. Aí a palavra vem diz o quê? Todo aquele invocar a palavra do Senhor, o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, então se eu disser que eu invoquei o nome dele, eu vou ser salvo? Sim. Somente? Não. Tem que haver aí arrependimento digno para a conversão dos erros que outrora fazia, para agora estar como que não deve mais fazer. Amém? Então, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, trazendo sobre si o arrependimento digno. Mas a pergunta que eu faço é: quem vai fazer o arrependimento chegar no coração? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, para chegar nele que não tem que sair daquele que tem. Quem é que tem? Então fala para o irmão que está meu irmão, é você. Não corra, porque é você. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você.
Você tem a missão de levar o nome de Jesus em todo e qualquer lugar. Siga lá na feira vendendo peixe, leva o nome de Jesus lá. Irmãozinhos, vão lá na roça, leva o nome de Jesus lá. Porque o que está em você é maior do que está fora de você. Se enquanto na vida dele está a incredulidade, na sua vida está a fé. E a sua fé, irmão, ela veio pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Olha o verso de número 9, capítulo de número 10 aí de Romanos. Verso de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, que irmãos? Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, tem que invocar? Tem, mas o coração tem que crer. Amém? O coração tem que crer. Porque se o coração não crê, aquela pessoa é incrédula. E se ela é incrédula, ela não vai ver a promessa. E você que está aqui nessa noite, você que me escuta em casa, você tem que saber que você tem uma promessa de Deus aí. Tem uma promessa de Deus aí na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. Tem uma promessa de Deus. E aí no verso de número 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz o que, irmãos? Todo aquele que nele crê não será confundido. Confundido. Mas por que nós não podemos envergonhar o Evangelho de Deus? Lembra lá, capítulo 1? Nós não nos envergonhamos do Evangelho? Por que nós não podemos envergonhar o Evangelho de Deus? Porque tem muitos que estão envergonhando o Evangelho de Deus. E como assim, pastora Senira, já não estão mais obedecendo a palavra? Por isso, obediência faz parte do processo. Amém, queridos? Amém. Obediência faz parte do processo. E não pode ser aquela obediência flutuante. Exemplo, devido àquela causa, eu me arrependo, nunca mais faço ela. Depois que se estabiliza a causa, eu volto a desobedecer para depois chegar lá e pedir perdão para poder o quê? Falar que agora eu vou obedecer de novo. Sabe esse ciclo vicioso? Ele não te mostra, não te revela que você é de Deus. Na verdade, o que está acontecendo com isso? Toda pessoa que pratica isso está blasfemando do Senhor, porque está fazendo jura em nome de Deus. E nós não podemos fazer jura em nome do Senhor que não conseguimos cumprir. Olha o verso comigo, acompanhe por favor. Romanos capítulo 10, versículo de número 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. A parte A do texto, quem pode ler, por favor? Mas nem todos obedecem. Mais uma vez. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. E por que, gente? Por quê? Por que, Robson? Por que, Laís? Por que, pastora Senqueira? Por que, irmã Maria José? Por que, pastora Tia? Por que, irmão Marcelo? Irmão João? Por que, Valdete? Por que, Cida? Por que, Denise? Por que as pessoas não obedecem ao Evangelho? Porque rejeitam a palavra. Sabe o que a Bíblia diz sobre aqueles que rejeitam a palavra? Eu rejeitarei naquele dia. Está rejeitando hoje? Ok. Será rejeitado naquele dia. O que vale para você? Hoje
ou aquele dia? O hoje. Porque o hoje ainda pode converter. Naquele dia, se você rejeitou, já não tem mais conversão. Haverá o quê? A ira. Lembra? Nós somos salvos da ira. Naquele dia haverá o quê? A ira. E a ira de Deus manifestada em sentença. E qual é essa sentença? Para cá as ovelhas e para lá os bodes. A esses que são bodes, mesmo que se justifiquem, direi: não vos conheci, apartai-vos de mim, e vão todos para a condenação eterna do inferno. Então o que vale, gente? É o último dia ou hoje? Hoje. Então nós só temos o hoje para converter e voltar para o Senhor, desenvolver a fé, obedecer para poder dar a promessa. Há uma promessa para vocês. Há uma promessa para todos que estão aqui. Mas é preciso entender, precisamos mudar, nos posicionar hoje. Nós não podemos brincar com o Senhor dizendo: olha, amanhã eu vou, me dá um tempo que daqui a pouco eu vou mudar, aguarde mais um pouco e daqui a pouco você vai ver. Não, a mudança tem que ser agora e todo dia. Todo dia. Ainda em Romanos, capítulo de número 9, gente, nós estamos entendendo aqui para a glória de Deus, irmãos? É um culto de ensino da palavra, amém, queridos? E é para fortalecimento de toda a igreja. E você que me escuta em casa, essa palavra é para fortalecimento da igreja do Senhor, porque Ele está vindo e Ele levará quem? A sua igreja. Você é a igreja de Jesus, como aqui nós temos todos que também são a igreja de Jesus. Ainda em Romanos, capítulo de número 9, Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9, meus irmãos, versículo de número 22. A palavra do Senhor disse: e que direis? Todos estão comigo aí, irmãos? Amém. Romanos, capítulo 9, verso 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou o que, gente? Com muita paciência os vasos da ira, preparados para perdição. Sabe por que Deus está falando aqui, gente? Eu tenho suportado vocês todo o tempo, na ira de vocês, pela rebeldia de vocês, da qual eu já manifestei meu amor, dando meu filho por causa de vocês, e vocês com o coração duro em querer aceitar a palavra, e rejeitando essa palavra, desprezando o que ele fez, a minha ira será estabelecida, se eu posso. E a ira do Senhor, meu irmão, é para aqueles que ainda não entenderam que Jesus salva. E salva de quê? Da ira de Deus. Da ira de Deus. Da ira de Deus. Mas todo aquele, meu irmão, que conhece a palavra do Senhor, todo aquele que conhece a palavra do Senhor, a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que conhece a palavra do Senhor, eles herdarão das promessas e das recompensas do Senhor. Olha o verso de número 28, aí em Romanos capítulo 9. Porque o Senhor executará a sua palavra. Mais uma vez, o Senhor executará a sua palavra. E aonde? Sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Completando e abreviando. Ou seja, pastora Celira, vai chegar um dia, correremos de encontro à palavra, e a palavra já não mais estará no nosso meio. Pastor, quando? Quando ele levar a igreja que é dele. Por quê? Porque dentro de nós ainda está o que é dele, o Espírito Santo. Quando ele levar a igreja, não haverá mais o Espírito de
Deus sobre a terra. E não havendo mais o Espírito de Deus sobre a terra, o Senhor executará a sua palavra. Por isso, vamos comigo, por favor, eu já quero caminhar para o encerramento. Em João, no livro de João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Eu quero que vocês entendam, gente, que por causa do Evangelho de Jesus, nós seremos perseguidos, irmã Eunice. E toda perseguição, meu irmão, que você sofre hoje, que nós passamos hoje, não é pelo que você é, mas por aquilo que você carrega dentro de você. E você carrega um nome que está acima de todo nome. E esse nome se manifesta aí dentro através do Espírito Santo. Só que esse nome já foi perseguido antes de você. Então, quando nós somos perseguidos, veja bem, veja se faz sentido. Tem como a gente ser perseguido por quem é do nosso meio? Sim ou não? Faz sentido? Se nós somos do reino de Deus, tem como a gente ser perseguido pelos do nosso meio? Era para ser assim? E por que é? Se nós estamos em Cristo, há alguma condenação para esses? E por que tem no nosso meio aqueles que nos condenam? Vamos entender. E aí eu quero que vocês compreendam comigo aqui, irmãos, que primeiro, quando a palavra do Senhor ela chegou até nós, através de Jesus Cristo, e nós compreendemos e o confessamos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele diz na sua palavra que nós somos limpos. Amém, queridos? Ele diz na sua palavra que nós somos limpos. Certo? Limpos. Mas por nós sermos limpos, haverá algo em nós que deve refletir o que nós temos que ter em Deus, que é o amor de Deus. E aí eu quero que vocês compreendam comigo. Vamos lá. Em João capítulo de número 15, verso de número 18, o texto diz: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Primeira coisa que nós temos que saber, irmã Valdete, se alguém te aborrece, por causa de Jesus que está em você, por causa do Jesus que você serve, e por causa do Jesus que você, a sua vida deu a Ele, saiba que antes de você já perseguiam Ele, e já aborreciam Ele. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestes, querendo fazer com que o que está em nós seja retirado de nós. Por isso, Jesus diz aqui: olha, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Olha o 18, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos... Qual é o motivo da sua perseguição, gente? Porque Deus te escolheu. Fala com o irmão que está desse lado, você é um escolhido de Deus. É por isso que o mundo te aborrece, pastor Sandro. É por isso que as pessoas te perseguem, Rosa. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. No meio dos errados, a gente sendo errado, está tudo certo. No meio dos mentirosos, sendo nós mentirosos, está tudo normal. Agora, pode um verdadeiro no meio dos falsos? E pode um dos falsos no meio do verdadeiro? Vai gerar problema, haverá perseguição. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, gente, antes de vocês, eles me aborreceram. E como que eles
pai, mas o meu pai teve um amor tão grande por eles que me enviou. E quando o meu pai me enviou, meu pai fez algo que ninguém faz por você. Meu pai escolheu você. Por isso que você é escolhido de Deus, meu irmão. Você que está em casa me ouvindo, você é escolhido de Deus. Sabe por que te aborrece? Porque você é escolhido de Deus. E você é escolhido de Deus simplesmente porque você fala do nome de Deus e vive o Evangelho de Deus. E ele diz no verso de número 20: lembrai-vos da palavra que vos disse. Que palavra é essa? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Mas o que ele diz aí, meu irmão? Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Vai te perseguir, viu, irmão? Viu? Vai te perseguir. Vai te perseguir. Vamos perseguir. Mas a palavra diz o quê? Guardem a minha palavra, porque a minha palavra guardará vocês. Nós somos guardados pela palavra de Deus. Eu quero ler novamente com vocês. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Olha o 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Bem? Por isso que Deus vai falar: pastor, você liga aqui dentro, por que tanta perseguição na minha casa? Quero te revelar o segredo. Qual é? O nome de Jesus que você carrega aí dentro. As suas atitudes de Jesus, que é contrária às dele, que não é de Jesus. Seu comportamento em Cristo, da qual dele não tem Jesus. A sua fidelidade em Jesus, da qual ele não é fiel em Jesus. É por isso que ele te persegue. Nossa, mas a família dele, bem que me disseram, não, se a família dele também não conheceu, é outro que precisa conhecer, porque até a família dele, até a família dela também vai te perseguir. Nossa, pastor Roda depois que converteu ficou chato. Não, meu irmão, não é que eu fiquei chato. Eu entendi agora que a palavra do Senhor me faz não ser mais o que eu era. E se eles ainda são o que Deus ali não se agrada, eu não posso fazer o que eles fazem. Posso até estar com eles? Posso, faz parte da família, mas não posso fazer o que eles fazem. Porque agora nós somos de Jesus e guardamos a sua palavra no nosso coração. Então, diante da tribulação, essa palavra nos guardará. Fica de pé em nome de Jesus. Amanhã nós temos GC na casa da irmã Cida, às 19h30. Quinta-feira teremos aqui grupo de crescimento de homens e de mulheres. Sexta-feira às 15h, tarde da oração. Domingo às 9h, escola bíblica dominical. E à noite às 19h30, culto de celebração. Não deixa de vir, porque Deus tem uma palavra para você e toda a sua família. Amém? Estenda suas mãos o mais alto que você puder. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E essa igreja diz amém. Cumprimento aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.